Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Vamos pegar o material de vocês, página 13, capítulo 13. Vocês têm apresentação de trabalho hoje também? Sim. Então, eu vou tentar acabar um pouquinho antes, porque o capítulo 13, na verdade, ele é uma continuação do 10. Parte do que tem no capítulo 13 nós já até conversamos, tá? Os capítulos 12 e 13, eles são bem pequenos. Então, a gente conseguindo dar essa acelerada, quando voltar do recesso, a gente já entra no capítulo 14. Deixa eu abrir o material. Vamos colocar a presença no chat. Bom dia quem entrou agora. Bom dia, Marcelo. Marcelo, por que vai ser só uma semana de férias? Por quê? Por que vai ser só uma semana de férias? Porque durante as semanas que a gente está trabalhando online, vocês não estão tendo 6 aulas. A carga horária está sendo menor, entendeu? Vocês estavam tendo 3, né? Agora passaram a ter 4. E aí o correto seria 6. Se ficar mais uma semana, a carga horária que a gente precisa para batida, nós vamos precisar 800 horas. Isso é por enquanto, né? Porque o aumento do tempo da gente em casa vai mudar talvez os decretos. Eu não tenho muita certeza de nada não, tá? Vamos acompanhar os movimentos aí, porque a gente não sabe, né? Esses números não param de subir, quais serão as ações do Estado. A gente está sem ministro da Educação também, então é complexo. Vamos lá? Página 14 do material de vocês. Como eu disse, esse capítulo é uma continuidade do capítulo 10. Então, vamos pensar um pouquinho do que nós trabalhamos no capítulo 10. Não precisa pegar outro material, tá? Eu só vou recordar com vocês. No capítulo 10, nós trabalhamos a Primeira República, né? A proclamação da República e os primeiros anos dessa República, né? Recordando, então, eu chamei de República Velha, aquele período que vai de 1889, quando a República é proclamada por Deodoro da Fonseca, até 1930, né? Então, o que o material fez aqui? Ele dividiu esse período em 2 tempos. Então, lá no capítulo 10, trabalhamos o que era a República da Espada, o que era o positivismo e por que ele influenciou tanto esse primeiro momento da nossa República. Trabalhamos o governo de Deodoro da Fonseca, né, que foi o homem que proclamou a República, que foi o primeiro presidente do Brasil. Falamos da Constituição de 1891, das características dessa Constituição, da separação da Igreja do Estado, de quem poderia votar, como que era a participação política. Falei com vocês das dificuldades enfrentadas pela população negra no início do século XX, né? Que há pouco tempo tinha vivido a tão sonhada abolição, mas que, na verdade, essa abolição não era sentida, não era vivida no cotidiano do negro. Falamos de todas as manifestações desse período, né? Antes disso, vou recordar, expliquei para vocês que depois da República da Espada, que acaba em 1894, vem a República do Café com Leite, ou República Oligárquica, que também é o conteúdo do capítulo 13.
e que ganhou esse nome de República Oligárquica. Óliga quer dizer pequeno, um governo de um pequeno grupo. Esse grupo era representado pelos grandes produtores rurais do Brasil, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, por isso República do Café com Leite, Café São Paulo, Leite Minas Gerais. Falamos também no capítulo 10, estou só recordando, tá, galera? Que esse governo que nasce em 1894, ele quer atender as necessidades desses produtores rurais. E como que ele fazia para atender as necessidades desses produtores rurais? Utilizava o Estado, decretos, leis, projetos para sustentar a produção cafeeira no Brasil. Aí falamos do Convênio de Taubaté, né, das dificuldades econômicas que esse convênio trouxe para o Brasil, quando o Estado comprava a produção do café para manter o preço dele internacional e comprava como? Pedindo dinheiro emprestado, e aí virou uma bola de neve, falamos disso também. Em sequência, porque o capítulo 10 era grande, né? Falamos de todas as manifestações que o Brasil viveu no final do século XIX e no início do século XX. Então, recordando, trabalhamos a Guerra de Canudos, final do século XIX, trabalhamos Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, né? Trabalhamos a Semana da Arte Moderna lá, mas ela está aqui no capítulo 13, a gente vai recordar daqui a pouquinho também, né? E agora, no capítulo 13, nós vamos falar dos movimentos que levaram à crise dessa Primeira República. E o que nós chamamos de Revolução de 1930, que acaba com a República Oligárquica e dá início ao período da história chamado Era Vargas, um período de 15 anos que Getúlio Vargas governou o Brasil. Quais foram os caminhos? O que aconteceu no Brasil lá na década de 20? E aí a gente não pode esquecer que a nossa história não está isolada, muita coisa que acontece aqui sofreu influência do que estava acontecendo lá fora, não é mesmo? O que aconteceu na década de 20 que levou à crise nesse sistema oligárquico e à Revolução de 1930? É isso que está nesse capítulo, tá? No capítulo 13. Então, quem está com o material aberto aí, vamos lá na página 14, ler um pouquinho das expectativas de aprendizagem, para ver se no final a gente consegue fechar bem, ok? Olha só. Compreender o início do movimento operário brasileiro, identificando as influências anarquistas e comunistas, bem como a luta de militares de baixa patente contrários às práticas políticas vigentes. Olha só a bagagem que tem só essa expectativa, né? Conhecer as mudanças culturais e a mentalidade social proporcionadas pela Semana da Arte Moderna. Falamos lá, vamos repetir aqui novamente. Identificar as causas da decadência da República Oligárquica e contextualizá-la com a crise econômica de 1929 com o processo revolucionário de 1930. Então, quando eu falei para vocês que nós não podemos estudar esse momento de forma isolada, eu preciso lembrar que o capítulo abre em 1914. 1914, segundo ano, é o ano que dá início à Primeira Guerra Mundial. E nós falamos no capítulo retrasado, lá no capítulo 11, que o Brasil participou da guerra de forma indireta, enviando materiais, né? Depois de um certo período, isso, de certa forma, além de viver, né, aquela tensão internacional, também nos trouxe gastos, custos, né, num período de fragilidade econômica. Então, o material traz, de primeiro, assim, uma imagem do Forte de Copacabana, hoje um grande ponto turístico. Quem conhece o Rio de Janeiro geralmente vai lá, né, conhecer esse ponto turístico, um lugar muito bonito, tem uma vista muito bonita. Foi construído no início do século XX para proteger o Rio de Janeiro, então capital do Brasil.
E foi palco de uma das grandes manifestações desse período, que foi a Revolução, né, de 1900 desculpa, a revolta do Forte de Copacabana, que é a revolta do 18 do Forte, que nós vamos falar daqui a pouquinho quando chegarmos lá em movimento tenentista, ok? Vou passar com vocês para a página 15 para falar um pouquinho do panorama do que eles chamam de pré-revoluções. Esses movimentos que vão levando ao fim da República Oligárquica, né? Então, vamos recordar aqui. A última vez que eu falei com vocês de processo de desenvolvimento industrial no Brasil, nós estávamos trabalhando o segundo reinado. Foi quando o Barão de Mauá deu início ao processo de industrialização no Brasil. Esse processo ele foi tardio, né? O mundo já estava vivendo a segunda revolução industrial, quando o Brasil começou a engatinhar, né? Buscar aí construir a sua malha industrial, se desenvolver. Contudo, a gente sabe que esse desenvolvimento não contou com uma participação efetiva do Estado no que diz respeito à construção de direitos trabalhistas. E isso não foi uma característica do Brasil. O mundo não debatia no século XIX, não construía, melhor dizendo, já debatia, mas não construía leis trabalhistas para poder tentar resolver, né, aqueles problemas que nós tanto falamos no capítulo 9, que surgiram entre a burguesia e o operariado. O que vai acontecer aqui no Brasil? No final do século XIX, assim como aconteceu na Europa, vai começar a chegar aqui no Brasil várias correntes de pensamento que vão levar ao debate a condição de vida do trabalhador brasileiro. Assim como aconteceu na Europa, vai acontecer aqui. E aí vai começar a surgir vários movimentos, né, vários grupos de pensamento, de luta dentro do movimento sindical, que buscava reivindicar uma melhoria na condição de vida desses operários. Isso no finalzinho do século XIX. No início do século XX, isso vai se intensificar, né? Lembrando que no final do século XIX, nós recebemos uma grande leva de italianos. E esse pensamento forte, político, ideológico, vem junto com eles e se intensifica aqui, né? Onde já existiam problemas. O que vai acontecer em 1917? Por que o capítulo abre logo aqui falando disso? Em 1917, o Brasil vai viver a sua primeira grande greve, né? Primeiro grande movimento operário que reivindicava direitos trabalhistas. A Greve Geral de 1917. Página 15 ali, a gente vai falar um pouquinho dela. O que ela queria, por que surgiu essa greve, quais eram os principais objetivos dela. Então, recordando aqui, a Constituição que nós estudamos lá no outro capítulo de República, de 1891, ela não trazia um código de leis trabalhistas. Só um minuto. A Constituição de 1891, ela não tinha um código de leis trabalhistas, ok? Então, existia um problema. Esse problema começou a se intensificar, né, com a chegada dessas correntes de pensamento. E em 1917, o leite derramou, né? O que eles queriam? Quais eram as reivindicações? Que sejam postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo de greve. Porque quem ia para a rua reivindicar não era visto como uma pessoa que estava lutando, e sim aquele que estava contra o Estado, né? Ele está contra o Estado, ele está à margem, né? Então, o que eles queriam na greve geral era a anistia, o perdão de quem fez parte das lutas trabalhistas antes mesmo da greve acontecer e aí foi detido, preso, né?
que nenhum operário seja dispensado por haver participado ativa ou ostensivamente dos movimentos grevistas. É óbvio que o patrão iria usar isso como justificativa para afastar aquele operário, aquele trabalhador que estava questionando as suas ações. Então, quando eles param, e aí greve geral vai parar com a maior parte das indústrias, né? Quando eles param, um dos principais objetivos era o quê? A manutenção desses empregos. A gente quer conquistas e quer manter esses empregos, né? Que seja abolida de fato a exploração do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas e oficinas. Como nós não tínhamos nenhum código de leis trabalhistas, nós também não tínhamos nenhum código que defendia o direito da criança e do adolescente. Isso é muito recente no nosso país. É da década de 90, né? Vem depois da Constituição de 88 ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o tempo que o Brasil viveu lutando por determinadas coisas, né, gente? Olha só, nós estamos em 1917. A greve geral já reivindicava isso, né? Porque as crianças não tinham um registro, as crianças não tinham carga horária estabelecidas. Ao invés de ir para a escola, iam para essas fábricas, onde corriam, obviamente, risco, né? Que os trabalhadores com menos de 18 anos não sejam ocupados em trabalhos noturnos. Ou seja, além de ser menor, criança, e ter que estar na escola, eles ainda trabalhavam à noite, né? Uma carga horária extensa. O que aconteceu no final dessa greve, né? Qual foi o desfecho dela? Bom, foi o primeiro grande movimento operário brasileiro. Questionava as ações do Estado, questionava a burguesia industrial, ok? Então, os trabalhadores unidos possuem uma força surreal. Cada dia que você para uma greve geral como essa, o prejuízo para o Estado e para a burguesia industrial é imenso. É óbvio que alguma coisa eles iriam conquistar. Eu posso considerar isso um grande avanço naquilo que diz respeito a leis trabalhistas? Não. Na verdade, nós só vamos ter conquistas reais dentro do movimento operário depois da crise de 29, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. Olha lá, os patrões deram um aumento imediato de salário e prometeram estudar as demais exigências. Não existia aqui salário mínimo, tá bom? O salário mínimo é uma conquista também do Código de Leis Trabalhistas, que é de 1934. A grande vitória foi o reconhecimento do movimento operário como instância legítima, obrigando os patrões a negociar com os proletários e considerá-los em suas decisões. É aqui que o movimento sindical brasileiro vai nascer de verdade, né? Ele vai se concretizar. O sindicato vai passar a ser um instrumento real de luta dentro do Brasil. Quando eu falo sindicato, vem um conceito pronto na sua cabeça? Ou você fica assim, o que é isso que essa mulher está falando? Todo mundo aqui sabe o que é um sindicato? Vamos lá, quero ouvir, hein? Sim. Então, para quem não falou e está aí assim, meio que acordando ainda, né? Sindicato, gente, é um órgão, uma instituição que representa uma categoria, né? Todo grupo de trabalhador possui um sindicato. Então, tem o sindicato dos professores, tem o sindicato dos petroleiros, tem o sindicato dos bancários, o sindicato dos caminhoneiros. Por que não pode ser um só, Marcela? Porque cada profissão exige um conjunto de reivindicações, ok? Aquilo que eu preciso para trabalhar é diferente daquilo que um caminhoneiro precisa para trabalhar. Então, são objetivos, são lutas diferentes. Aqui, o sindicato vem
como um instrumento de luta, num momento que o movimento operário precisava de uma transformação, porque era visto como um movimento à margem. Aqui no canto direito do material de vocês, na página 15, fala que o movimento operário de 1917 foi um movimento de anarco-sindicalismo. Olha a importância de você ter entendido lá as ideologias do século XIX. Quando eu falo anarco-sindicalismo, esse radical aí está falando da anarquia, olha lá. Trata-se de uma corrente sindicalista que pode ser considerada uma corrente política, em que são valorizados ideais contrários ao do Estado, ou um método de luta que, sob a influência do anarquismo, considera o sindicato o principal movimento de suas reivindicações. Então, foi um movimento mais forte e por isso conquistou, né, deu aí os primeiros passos e conseguiu concretizar isso numa época em que não existia uma forma de comunicação forte, direta como hoje. Hoje eu consigo organizar uma greve pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, como fizeram uma greve dos entregadores de aplicativo esse final de semana, na sexta-feira. Eu consigo organizar isso na palma da minha mão, nessa época que não existia isso, né? Como que eles conseguiram parar o país nessa época? Porque tinham causas muito grandes e não tinha um Estado que abraçasse isso, né? Tanto é que o Washington Luiz vai falar o quê? O Washington Luiz vai dizer que a questão operária não é uma questão do Estado. Eu já trabalhei esse material aqui com vocês. A causa operária é uma causa da polícia. Quando ele fala que a causa operária é uma causa da polícia, ele tira a responsabilidade dele de intervir nas relações estabelecidas entre a burguesia industrial, que estava se concretizando no Brasil, e o operário, né? Isso só vai se transformar depois de 1929. Por quê? A crise de 1929, ela vai deixar a condição da indústria, dos bancos, tão complexa, tão difícil, que o Estado vai precisar ter ações intervencionistas, ou seja, o Estado vai buscar práticas similares, tá, ao que nós estudamos lá atrás de mercantilismo, que é intervir na economia. E essa intervenção vai vir também em cima de leis trabalhistas que nós vamos estudar lá em Era Vargas, ok? Virando a página aí, 1916, desculpa, página 16, 1920 e a Primeira República, a década de 1920. Primeira Guerra Mundial começa em 1914, termina em 1918. O mundo pós-guerra é o que nós vamos falar nesse trechinho aqui. E olha só que interessante, né? Nós vamos começar falando da gripe espanhola, que foi a última grande pandemia que o Brasil vivenciou de forma bem profunda, né? Há 102 anos atrás, o Brasil viveu uma pandemia, né? Que foi a gripe espanhola, num momento também que era muito difícil de se conscientizar as pessoas, porque não existia meio de comunicação rápido para poder chegar a todos os cantos e ensinar para as pessoas como se comportar nessa época. Eu quero participação de vocês agora, tá? Para não ficar falando sozinha, porque já está me dando uma falta de ar aqui. Na página 16, alguém, por favor, poderia ler aí os 2 primeiros parágrafos da década de 20 e o fim da Primeira República? Vamos lá, alguém me ajuda? Página 16, eu não sei. Página 16, a década de 20 e o fim da Primeira República. Peraí, peguei o nome errado.
Modificação da Itália? Oi? Página 16. Página 16, lá em cima. A gripe de 1918. Página 16, não. Você está com a apostila errada? Ó, eu vi a 3 e a 4. É a apostila 4, né? Então, é isso que eu tinha visto, vai. Espera aí. Apostila 3. Apostila 3. É a 3? É a 3. Poxa. A página 16 fala sobre... Apostila 4. Desculpa. É a 4 mesmo. Página Página 16. A gripe de 1918. Alguém já está com ela aberta aí? Pode começar? Na página 16 só tem atividade. Não estou te ouvindo, Emanuel. A página 16 só tem atividade. Marcelo, posso ler? Pode. A gripe de 1918, conhecida como gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por quase todo o mundo. Rodrigues Alves havia sido eleito para um segundo mandato à presidência, que se estenderia de 1918 a 1922, mas faleceu antes de assumir, vitimado pela gripe. Por esse motivo, o vice Delfim Moreira tomou posse, mas foi obrigado, segundo o artigo 42 da Constituição vigente, a convocar novas eleições. Como os episódios das últimas campanhas eleitorais ainda estavam muito vivos nos círculos políticos, Rui Barbosa apresentou-se novamente como candidato, voltado sempre para a campanha civilista, que tinha como objetivo romper a forte influência militar sobre o Estado, dando mais poder à população. Contra ele, o grupo político do Café com Leite lançou Epitácio Pessoa, presidente da Paraíba, que estava em Versalhes representando o Brasil na Conferência de Paz de Paris. Em mais uma eleição manipulada pelas oligarquias, elegeu-se o paraibano para o governo federal. Continuar? Não, deixa eu só lembrar aqui um minutinho, né? Ele fala da força militar, o desejo dos militares de continuar influenciando politicamente, mas nós já vimos de um governo de caráter oligárquico, né? Quais práticas que eles questionam aqui? Aquelas de corrupção eleitoral que nós falamos lá no capítulo 10, tá? Voto de cabresto, degola, curral eleitoral, né? Nós também não tínhamos em cima da Constituição Republicana, a primeira Constituição, nada que fiscalizasse de forma efetiva o processo eleitoral. Então, era uma máquina de corrupção dentro do Estado, onde as oligarquias mantinham o poder, articulavam as coisas de forma a manter os mesmos grupos políticos. É isso aqui que os dois parágrafos estão narrando. Pode continuar. Pode continuar. Ao assumir o governo, Epitácio substituiu basicamente todo o ministério formado por militares. Como nordestino, voltou atenções para a região e criou a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Porém, a política econômica do seu governo desestabilizou a balança comercial ao abrir as portas do país novamente às importações. Com a crise econômica tomando maiores proporções e os operários realizando greves e manifestações constantes, o governo instituiu a Lei de Repressão ao Anarquismo em 1921, uma tentativa de desestabilizar os operários e acabar com a influência anarquista no sindicato. Outro fato relevante ocorrido durante o governo de Epitácio, 1919 a 1922, vinculou-se aos resultados da Primeira Guerra. Com a ascensão dos Estados Unidos ao final do combate, o Brasil, aos poucos, distanciou-se das influências exercidas pela Inglaterra e passou a se aproximar do ideário veiculado pelos norte-americanos. Para ter o Brasil em sua esfera direta de influência, os Estados Unidos compraram a dívida externa que o país tinha com a Inglaterra.
A negociação foi formalizada com o pagamento de 32 milhões de libras esterlinas, aproximadamente. O governo de Pessoa contribuiu para aumentar a crise na Primeira República. Para as eleições seguintes, em 1922, São Paulo e Minas Gerais lançaram a candidatura de Arthur Bernardes, que foi eleito presidente. E aí a gente vai partir para o movimento que falamos no capítulo passado, só para recordar, né, e não passar em branco, porque Semana da Arte Moderna, eu falei com vocês lá no outro capítulo, né? O que ela significou para a arte brasileira. Vocês já estudaram, com certeza, esse movimento em artes. Eu coloquei um videozinho lá na Alunos Book para vocês assistirem. Na verdade, foi o primeiro movimento genuinamente brasileiro, né, que questionava a necessidade de uma arte nossa, que não imitasse mais aquilo que estava sendo feito lá atrás, lá fora, né? Então, a Semana de 22, ou a Semana da Arte Moderna, vai trazer obras de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Bonfatti, que já trazia um novo formato para essa arte, fugia do convencional, daquilo que as famílias, as nobres famílias brasileiras tinham o hábito de ver. É óbvio que, como por décadas, séculos, né, foram vistas da mesma forma, o movimento assustou o povo da época, né? Porque rompeu com aquele tradicionalismo e questionou, dentre outras coisas, até o movimento trabalhista, né? E as necessidades de conquista dos operários. Tem uma obra da Tarsila do Amaral que fala, os operários, né? Tem a chaminé no fundo, um monte de cabecinha, e você vai ver negros, indígenas, italianos, japoneses, a quantidade de trabalhadores sendo representadas ali em São Paulo naquela época, mostrando a construção da luta operária no Brasil. A obra dela, eu falei de Abapuru no outro capítulo, recordei agora de Operários, porque é uma obra que tem tudo a ver com esse momento aqui que nós estamos falando, né? De luta operária, de tentativa de conquista, que até agora vocês perceberam que não foi, não chegou àquilo que eles realmente precisavam, que era um conjunto de leis trabalhistas. A ideia, como você acabou de ler agora, era buscar afastar a influência dos anarquistas deste contexto, porque os anarquistas são contra a instituição, o Estado, né? Eles são contra os instrumentos do Estado e tinha uma forte influência dentro do movimento sindical na época. Então, o objetivo aqui era, então, deter o avanço dessas ideias, né? Que passam a continuar a se reunir, a lutar, porém de forma marginal, né? Aí, escondida daquilo que na época estava correndo, né? Estava acontecendo. Vamos voltar lá no outro slide aqui para falar um pouquinho do movimento tenentista e da coluna de Prestes, que nosso tempo já está quase dando aqui, né? A primeira coisa que eu gostaria é que vocês fossem ao significado da palavra. Tenentismo vem de tenente. Tenente é como é que eu falo? Não é categoria, não. Das patentes, né? De dentro do exército. Aqui, nesse momento, vai nascer dentro do movimento militar brasileiro um grupo descontente com a estrutura oligárquica, que é essa estrutura que permaneceu no Brasil a partir de 1894 e só vai acabar agora em 1930, nesse momento que nós estamos estudando. O movimento tenentista, então, queria o fim dos privilégios dessas oligarquias, né? Uma participação, uma conquista maior, né? Dos militares, principalmente os militares de baixa patente.
Esse movimento está aqui na página 17, né? Vou falar um pouquinho sobre o tenentismo. As eleições presidenciais de 1922 ocorreram em um contexto de instabilidade entre as oligarquias. Paulistas e mineiros não receberam o apoio dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que desafiaram as oligarquias dominantes num movimento conhecido como Reação Republicana, lançando como candidato Nilo Peçanha. Em uma acirrada disputa eleitoral que culminou em escândalos, manifestações sociais, comícios agitados e tentativas de desmoralização, Arthur Bernardes foi eleito em março de 22, mas só assumiria em novembro do mesmo ano. O mais sério ato de tentativa de incriminar o futuro governante foi o episódio das cartas falsas, na qual uma série de cartas foi publicada no jornal Correio da Manhã, atribuídas a Arthur Bernardes, criticando o exército e citando redes de corrupção e atos imorais, chegando a chamar o general Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura. As cartas eram falsas, criando uma grande tensão no governo. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso aqui? Não tinha internet, né? Isso aqui é fake news. Olha só que legal a estratégia. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha... Eles usavam as cartas falsas, né? Para poder provocar aqui uma instabilidade política. Lembrando que esses grupos, né, gente? Cada grupo quer privilegiar o seu lado, né, dentro dessa estrutura. A partir da segunda metade da década de 20, as oligarquias que sempre tiveram privilégios começaram a rachar ali, a brigar, né? E aí o movimento Só o meu que trava. O meu travou também. Eu também. Eu também. É, ela caiu. É isso aí, gente. Quero ver, ó. Daqui 20 minutos. Todo mundo pimposo, arrumadinho. Uniforme. Cabelo penteado. Liga nessa câmera. Vai apresentar o trabalho. Não só fala nada dessas vagabundas. Marcelo foi embora de vez. É isso aí agora. Você é o host agora. Ideal pra gente.